João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Não comecem, não comecem a dizer que Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? As multidões perguntavam, e João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele respondeu aos soldados: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Até aí o versículo de número 14. Ninguém muda por violência. Ninguém muda por coerção. E ninguém muda por ameaça. Ninguém. Nem o seu filho, nem o preso da penitenciária. A gente, quando está debaixo de ameaça, ou a gente está debaixo de violência, e eu sei disso, porque a pedagogia lá na minha casa era a pedagogia do cinturão, eu apanhei do meu pai. A gente não muda, a gente aprende a se safar, a gente aprende a se esconder. Debaixo de ameaça, a gente aprende a burlar o sistema. Ninguém muda. Por isso que João Batista começa o seu discurso dizendo uma frase pesada, chamando o seu auditório de raça de víboras. Mas ele chama o seu auditório de raça de víboras porque ele está dizendo que o povo estava aprendendo a se safar, a se esconder, a dissimular, a escamotear, a se comportar como o camaleão. Porque todos nós sabemos que mudar é difícil. Mudar é difícil. E para você que já passou do cabo da boa esperança, como eu, em outras palavras, você que já viveu mais do que ainda vai viver, para a gente da minha idade isso é uma conta dura de fazer. Eu tenho menos tempo de vida daqui para frente do que eu tenho para trás. Isso é líquido e certo. Quanto mais a gente envelhece, mais difícil fica mudar. Lá no Ceará tem até um ditado popular que diz que papagaio velho não aprende a falar. Não aprende. As pessoas, quando vão envelhecendo, e eu conheço um monte de mulher assim,
Eu pensei que as mulheres iam chiar. E eu conheço um monte de homem assim, que eu estava esperando. Quanto mais velho, mais difícil é. Paulo, o apóstolo Paulo, assim, reconheceu isso na Bíblia, que mudar é difícil. Quando no capítulo 7 de Romanos, nos versículos 15 ao 19, ele fala da luta que ele tem com ele mesmo para mudar. Paulo, não estou falando aqui do Zé Ruela da esquina, não. Eu não estou falando do João sem braço da esquina, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo. Eu faço aquilo que eu odeio. E se eu faço o que não desejo, eu estou admitindo que existe uma lei que é boa e que eu é que sou ruim. E aí Paulo diz assim, eu sei que o bem que eu desejo, esse para mim é uma luta praticar. O bem que eu quero fazer é uma luta. E o mal que eu não quero, esse mal que eu fico continuamente sendo inclinado a praticá-lo. Então, para que a gente não se comporte como raça de víboras, quer dizer, camaleonicamente, que o nosso comportamento não seja de mimetismo, de se esconder, que o nosso comportamento não seja um comportamento de quem está se safando o tempo inteiro, mas de real mudança. Pare de se justificar. Essa é a frase que João Batista diz. Parem de dizer que vocês são filhos de Abraão. Pare de se justificar. E é interessante que a gente, todos nós, e claro, quando falo todos nós, eu estou incluindo inclusive o apóstolo Paulo. E eu estou incluindo você, adolescente, que está aqui ainda hoje, e não está no nosso acampamento, e você adulto, e você marido, e você mulher, e você senhor, e você senhora. Você é senhora que já passou do Cabo da Boa Esperança, que já contempla aqui e acolá um botox. Quero falar com você, senhora. Se você quer mudar ainda, porque tem gente que diz, não, eu sou assim, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Pau que nasceu torto, morre torto. Papagaio velho não aprende mesmo a falar. Eu sou um grosso, eu sou um bruto, eu sou um cara sem jeito mesmo e vou morrer assim. Tá, tudo bem, é seu direito. Mas se você quer mudar, e eu acredito que você saiu de casa hoje de manhã e você nos acompanha pela internet, porque você quer mudar, senão você não estaria aqui, você quer ser diferente. Senão você não estaria ouvindo João Batista. Por que aquelas multidões estavam ouvindo um pregador rústico como João Batista? Por quê? Porque eles queriam mudar. Mas os processos de mudança são difíceis, e aí tem esse contrapé, a gente quer, mas a gente não consegue, a gente pensa que vai, mas não vai, a gente pensa que essa semana vai ser diferente e não é, e a nossa vida acaba sendo assim. Se você quer se mudar, pare de se justificar usando da sua sina. Da sua sina. Temos por pai Abraão, a gente não tem escolha. Eu sou assim. Eu sou turrão assim porque eu sou cearense. Eu sou grosso assim,
Porque a minha história geneticamente foi traçada antes de mim. Os meus genes determinam quem eu sou. Pare de usar essa justificativa. Pare de dizer que você foi feito assim. Porque, é claro, e eu concordo com você, ninguém nasceu igual. Ninguém nasceu em condições semelhantes. Nós não tivemos oportunidades equiparáveis. Não, claro que não. Se você nasceu bem, se você nasceu num lar ajustado, se você nasceu envolto em amor, envolta em carinho, maior é a sua responsabilidade na vida, claro. A quem muito é dado, muito é requerido. Agora, se você não nasceu bem, se a natureza, se a fortuna, se o destino, se os horóscopos, se o karma, se a predestinação, se a eleição, se o fatalismo, se, eu não sei, se o código genético do qual você é constituído, se a loteria da vida não lhe premiaram, deixa eu lhe dizer, a Bíblia tem uma mensagem para você. É que você pode reverter a sua história. Você pode reescrever a sua jornada. Você nasceu mal, mas você pode nascer de novo bem. É esse nascer de novo bem que significa a possibilidade da gente mudar. E Deus está empenhado, e Deus mobiliza anjo, Deus mobiliza o Espírito Santo, Deus mobiliza a Igreja Bethesda, Deus mobiliza o grupo de louvor, Deus mobiliza a pastora Silvia Jerusa, a pastora Thelma, Deus mobiliza o céu, Deus mobiliza tudo para que você que nasceu em desvantagem possa ter no novo nascimento, e é uma reescrita da sua vida, uma nova oportunidade. Eu creio que nós podemos nos rebelar contra o destino. Eu creio que nós podemos enfrentar na cara a deusa fortuna. Eu creio que nós podemos rasgar o karma. Eu creio que a gente pode rasgar a bula do nosso código genético. Eu creio que a gente pode começar de novo. E essa é a mensagem do Evangelho. Você pode ser uma nova criatura. Você pode desobedecer, inclusive, à predestinação de Deus. Diz que tinha um pastor presbiteriano, calvinista, que acreditava muito na predestinação. E um membro da igreja chegou para ele e disse: pastor, Deus me predestinou para ser assim, do jeito que eu sou? Ele falou, sim. Ele era calvinista, presbiteriano. Sim, Deus escreveu para você ser assim. E se eu quiser ser diferente? O pastor disse: se você quiser ser diferente, Deus perdoa você. Você pode ser diferente. Você pode rasgar os presságios da astróloga. Você pode cuspir na carta do tarô. Você pode começar uma nova história da sua vida. Porque se você usa a desculpa genética, Deus me fez assim, se você usa a desculpa teológica, Deus quis assim, você não é responsável por nada. Claro. Você é apenas uma vítima. E ao invés da possibilidade de mudar, nós teríamos hoje de manhã de ter com você apenas compaixão, piedade, de você ser do jeito que você é. E quando a gente não assume
a responsabilidade dos nossos atos. É como se a gente estivesse cutucando mais fundo os nossos defeitos, os nossos vícios. É como se a gente estivesse azedando a ferida do pecado. É como se a gente estivesse projetando em uma força fora da gente aquilo pelo qual nós somos responsáveis. E quando a gente projeta numa força fora da gente aquilo que nós somos responsáveis, a gente só aprofunda o sentimento de remorso, de culpa, de inadequação. E a gente vai tocando a vida. E isso é péssimo para as pessoas. Então a primeira coisa é: pare de justificar a sua sina. A segunda é: pare de justificar a sua falta de oportunidade. Porque quando eles usam a desculpa, quando João Batista diz assim: deem fruto de arrependimento, que a vida de vocês mostre que vocês estão mudando. Aí eles dizem assim: nós temos como pai Abraão. E é interessante que quando eles dizem nós temos por pai Abraão, eles estão usando a lógica da religião. Quer dizer, nós somos da linhagem religiosa de Israel. Como se a linhagem religiosa de Israel justificasse quem eles eram. Agora presta atenção em Israel. Israel teve 3 fases de reino. Israel teve o chamado Reino Unido. O Reino Unido foi o começo do reino de Israel. Teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Saul se perdeu, Davi se salvou, e Salomão, a gente nem sabe direito qual foi a sorte desse cara, o fim da vida dele. Esse é o primeiro reino. Depois teve uma guerra civil em Israel, e aí 2 reinos, Judá e Israel. O reino de Judá durou 394 anos. Teve 20 reis, que obviamente eu não vou encher vocês aqui com o nome de 20 reis. Mas deixa eu dizer, desses 20, 5 se salvaram. Só 5. 13 se perderam. E 2 a gente não sabe ao certo o que aconteceu com eles. E teve o reino de Israel. O reino de Israel durou 390 anos. Teve 19 reis. E todos se perderam. Todos se perderam. Por que eles se perderam? Houve falta de heróis em Israel? Por falta de heróis? Não. Eles tiveram heróis de sobra. Débora, Josué, Moisés, José do Egito, Sansão. Por falta de heróis não foi. Por que se perderam? Por escassez de milagres? Não teve milagre lá? Eles tiveram maná. Eles tiveram água que era amarga transformada em água doce. Eles tinham uma coluna de fogo que os acompanhava de noite e uma nuvem que os acompanhava durante o dia para que eles não sofressem as intempéries do deserto. O jumento falou, o sol parou. Escassez de milagre eles tiveram? Não. Não, é porque Deus nunca disse explicitamente para Israel que eles eram queridos. Não.
Deus falava o tempo inteiro: vocês são a menina dos meus olhos, o nome de vocês está escrito na palma da minha mão. Vocês são queridos, vocês são meus filhos, Israel é a minha esposa, como ele disse no livro do profeta Oséias. Espera aí, por que é que eles se perderam? Se eles tinham milagres, se eles tinham amor, se eles tinham heróis, por que eles se perderam? Eles não tinham sacerdotes. Eles tinham sacerdotes? Não, eles não tinham profetas. Eles não tinham profetas? Eles tiveram. Vocês imaginem, vocês aqui estão ouvindo uma pregação de um corintiano, mas Israel ouvia a pregação, era de Jeremias, amigo. Quem pregava para Israel não era um Ricardo Gondim careca, canhoto. Quem pregava para Israel era Isaías, era Miqueias. Quem pregava para Israel era gente peso pesado, era gente de primeira linha. E por que eles se perderam? Se eles tinham como pregador um Jeremias, se eles tinham como pregador um Isaías, se eles tinham como pregador um Ezequiel, por que eles se perderam? Você sabe por que eles se perderam? Porque é muito fácil a gente arranjar desculpa para o que a gente faz e a gente se esconder como uma raça de víboras. E raça de víboras não porque é venenoso, é raça de víboras porque se esconde, porque vive na moita, porque vive se justificando. Quer dizer o quê? E aqui é que eu quero falar para os mais idosozinhos aí da minha idade, um pouco menos também. Para um adolescente se comportar corretamente com respeito à sua sexualidade, é muito mais nobre do que eu. O adolescente é uma explosão de hormônios. Eu sou um cara que já está. Então eu dizer assim, não, sobre a questão sexual, isso aí a gente tem que saber se comportar, PPP. Eu dar uma aula, é fácil. Porque a tentação dessa serpente não é tão grande em mim como é no adolescente. Por isso é que eu tenho uma bronca tremenda de pastores, 60 anos de idade, querendo dar lição de moral em rapazinho, porque eu digo para ele: e quando você tinha a idade deles? E quando você tinha 16, 17 anos? Não fique agora, de cima dos seus 70 anos, querendo ensinar menino de 17, 18 anos a se comportar como você não se comportava antes. E o contrário também, o raciocínio vale. Por que é que você, aos 70 anos de idade, continua vítima das mesmas forças que você era vítima quando você tinha 30 ou 20? Tem alguma coisa errada com você. O João Batista chegou para a multidão e disse: arrependam-se. Aí eles disseram: não, nós temos por pai Abraão. O que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão se justificando. E se justificando, comparando-se com pessoas piores. Ora, se Abraão é meu pai, eu não sou gentil. E diz que houve uma época na cultura judaica que os judeus se gabavam de não terem nascido nem mulher, e nem cachorro, e nem gentil. Eles agradeciam a Deus: Deus, muito obrigado, um homem judeu, muito obrigado, porque eu não nasci cachorro, eu não nasci mulher, e eu não nasci gentil. Eu não sou filho. Quer dizer,
o que eu faço comparado com o que o outro faz, não é tão ruim. E esse é um problema gravíssimo na nossa mudança. A gente não muda por causa disso, que a gente se compara sempre com pessoas piores do que a gente. Sabe aquele tipo de coisa que diz assim, não, eu só roubo caneta da repartição. Eu não sou igual ao meu patrão que rouba milhões. Eu não. O Brasil é um horror. O Brasil não vai para frente, porque é muita roubalheira. Mas eu posso andar no acostamento pela direita. Eu posso jogar lixo pela janela do carro. Não, mas isso aí, pastor, é besteira. Nós estamos falando de roubo. Eu arranjo jeito de sonegar. Eu não sou ladrão assim, eu só sou médico que não dou recibo. E eu quero um desconto do médico e pago para ter um desconto sem recibo. Porque, assim, eu não sou tão violento como aquele cara que deu um tiro na cabeça do outro. Eu só esculhambo com a minha mulher, com palavras. Eu só sou violento de palavras, eu não sou tão grave como os outros. Eu não sou como os gentios, eu sou judeu. Eu não sou assim um cara avarento. Eu até dou às vezes uma esmola no trânsito. E é interessante que a gente está sempre usando essa lógica de projetar nos outros. E eu já fiz capelania em penitenciária muitas vezes, e é muito interessante. Os presos nas penitenciárias têm essa lógica. Não, eu matei, mas nunca estuprei. Não, eu mato. Estuprar não, aí eu não admito. E outra coisa, se entrar aqui pedófilo, a gente mata. Sempre tem alguém praticando alguma coisa que justifica os meus atos. Vocês lembram que Jacó era um cara enganador? Jacó o nome dele diz enganador, ele vivia enganando todo mundo, enganou o pai, enganou o irmão, enganou. E ele tentou dar um baile no Labão, que era o sogro dele. E eles fizeram um acordo, que ele ia trabalhar 7 anos por Raquel. Porque ele era apaixonado por Raquel, e o sogro falou, não, eu te dou a minha filha em casamento, Raquel. Mas você tem que trabalhar 7 anos. E o cara apaixonado do jeito que estava, trabalhou 7 anos para ganhar Raquel. Quando terminou de trabalhar os 7 anos, o Labão chegou para ele e disse, está aqui. A sua mulher passou lua de mel. Quando ele olhou, não era Raquel, ela se chamava Lia, que era a filha mais velha. Aí o Jacó ficou louco da vida, falou, cara, eu trabalhei 7 anos para casar com a Raquel, e você me dá a Lia? Aí o Labão respondeu dizendo assim, não. É que aqui na nossa cultura, não é costume a gente dá em primeiro lugar, as filhas mais jovens. A gente dá a primogênita. Por isso é que eu te dei Lia, porque ela era primogênita. E Raquel é a segunda filha. Se você quiser trabalhar pela Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Aí eu tenho vontade de dizer assim para o Labão, peraí, Labão. Eu, Ricardo Gondim, tenho algumas perguntas para te fazer. Não é costume você dar a sua filha mais jovem no lugar da mais velha? Mas é costume na sua terra você não cumprir contratos? Porque foi esse o contrato. É costume na sua terra enganar? É costume na sua terra mentir? É costume na tua terra aproveitar-se de um homem apaixonado para fazer dele um escravo? É costume da sua terra faltar com a justiça? É costume na tua terra inventar histórias? Para com isso.
E por isso eu fico a me enganar. Por isso eu fico constantemente me criando jogos na minha cabeça. E aí eu pergunto aos católicos que estão aqui e que me acompanham pela internet: você que é católico, apostólico, romano, onde é que está a penitência católica? Sumiu? Deixa eu perguntar aos meus amigos e irmãos evangélicos que estão aqui: onde é que está a noção de pecado entre nós? Sumiu? Eu respondo pelos católicos e respondo pelos evangélicos: sumiu. Sabe por que sumiu? Porque nós estamos cada vez mais hábeis em jogar para pessoas piores do que nós as nossas justificativas daquilo que a gente faz. Resultado, a gente não muda. Onde é que está aquela noção de pecado? Que não é pecado porque eu fiz alguma coisa que é institucionalmente ou socialmente inaceitável. Aquela noção de pecado porque eu sei que de alguma maneira eu feri o coração de Deus. Não estou me comparando com ninguém. Não, eu não estou dizendo que eu sou melhor porque eu sou judeu e você é gentil, porque eu sou católico, apostólico, romano e sou melhor do que um umbandista. Não, porque eu sou umbandista e eu sou melhor do que o espírita kardecista. Não, porque eu sou espírita kardecista e eu sou melhor do que o budista. Não, porque eu sou budista e eu sou melhor do que o ateu. Não, não é isso que eu estou falando. É a gravidade do pecado dentro de mim que eu reconheço como pecado. Pare de justificar você mesmo. E nesse processo de arrepender-se e parar de justificar-se, deixa eu falar a última coisa. Pare de repetir que o mal que você pratica só faz mal a você mesmo. Nós temos essa ideia ilógica, estúpida, burra. Não, pastor, eu faço essas coisas, mas eu só prejudico a mim mesmo. Deixa eu dizer uma lógica que eu já usei aqui na Bethesda e faz anos que eu não uso, eu preciso usar de novo. Quando você joga uma pedra no meio de um lago, essa pedra cria marolas. Você joga uma pedra no meio de uma lagoa, numa poça d'água, ela cria marolas. E as marolas morrem na beirada da lagoa. A marola vai e morre na beirada da lagoa. Tudo o que a gente faz na vida, tudo, cria marolas, igual uma pedra no meio de uma lagoa. Só que os nossos atos, as marolas que a gente cria, não acabam nunca. Nunca. Tudo que você faz, de bom ou de ruim, está afetando alguém. Seja de uma forma proposital, como eu estou querendo afetar a sua vida hoje de manhã. Intencional, eu estou intencionalmente querendo afetar a vida de vocês. Ou seja, não intencionalmente. Coisas que a gente faz, ações que a gente pratica, que a gente nem sabe, nem entende, nem tem conhecimento. São as marolas que a gente cria na vida. Portanto, Deus está interessado não só no que você faz, Deus está interessado também nas consequências do que você faz. Eu conheço tanta gente traumatizada, terceira geração, traumatizada pelo comportamento de uma pessoa na primeira geração. Porque o comportamento daquela pessoa afeta o filho
O filho se casa, reproduz aquele comportamento no casamento, afeta os netos, e os netos têm problemas de disfuncionalidade na vida e não sabem de onde vem, e às vezes vem da terceira geração. Por que é que Zaqueu quis restituir 4 vezes quem ele tinha defraudado? Por quê? Vocês lembram de Zaqueu? Ele era baixinho, ele subiu numa árvore para ver Jesus de cima da árvore. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a tua casa. E no caminho entre a árvore e a casa de Zaqueu, Zaqueu pegou no ombro de Jesus, segurou assim e disse: Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais todas as pessoas que eu defraudei, que eu roubei, que eu usei de corrupção. 4 vezes mais. E vou pegar metade de tudo que tenho e vou dar para os pobres. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Por que Zaqueu disse 4 vezes mais? Porque a primeira vez, você compensa o mal que você fez. Você paga de volta. Eu roubei 100, estou te dando os 100 de volta, primeira vez. E as outras 3? As outras 3 é um esforço de Zaqueu, de querer compensar as consequências que ele gerou. O mal da marola que ele criou. A primeira eu pago a minha dívida. As outras 3 é um esforço meu, de querer compensar o mal que eu fiz. Então deixa eu falar para você. Não crie dentro de você uma lógica de que não, a minha vida eu resolvo. O mal que eu estou fazendo a mim mesmo é só meu. Não, não é. Tem um moleque aí que está vendo, olhando para você. Tem um sobrinho seu que está olhando para você. Tem o filho de um amigo seu que está olhando para você. Tem um amigo seu que está olhando para você. Tem um parente seu que está olhando para você. Tem alguém que está sendo, de alguma maneira, quer você queira, quer você tenha intencionalidade ou você não tenha essa intencionalidade, que você está afetando a vida dessa pessoa. Mas aí eu vou encerrar, porque quando João Batista pregou para essa multidão, dizendo: raça de víboras, mudem, transformem-se. Ele deu 3, o como, né? Todo mundo tem sempre uma pergunta: e aí, como? Como é que eu faço? Como é que eu posso produzir na minha vida mudança? Eu quero mudar. Primeiro, pare de se justificar. Segundo, assuma 3 comportamentos na sua vida, que João Batista disse aqui. Primeiro, ele disse assim, para a multidão: quem tem uma túnica, tem 2 túnicas, dê uma túnica para quem não tem. Em outras palavras, sejam bondosos. Bondade. Os publicanos perguntaram e disseram: mestre, o que vamos fazer? Ele disse: não cobrem de ninguém nada além dos que for estipulado. Sejam justos. E os soldados perguntaram: e o que a gente vai fazer? E aos soldados ele disse: não usem de extorsão. Extorquir, não. Em outras palavras, sejam íntegros. Como é que a gente mostra fruto de arrependimento na nossa história de vida? 3 comportamentozinhos básicos. Primeiro, sejam bondosos. Bondade. Segundo, sejam justos. Terceiro,
sejam íntegros. Não é muito. Se todas as pessoas, ateus, umbandistas, judeus, protestantes, agnósticos, espíritas, todas as pessoas usarem esses 3 comportamentos na sua vida, basta esses 3, nós viveremos num mundo diferente. Sejam bondosos, a bondade. Segundo, sejam justos. Seja justo. Terceiro, seja íntegro. Integridade é um valor que a gente tem que nutrir na nossa história de vida. É o antigo e velho provérbio gaúcho de honrar pelo fio do bigode. Ser íntegro. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Mas tudo isso tem que ser precedido pela bondade. Porque a marca do cristão é a bondade. Jesus disse em João 13:35, Nisto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A bondade, sermos bondosos uns com os outros. Fique em pé, eu quero orar com você agora.